Olá, seja muito bem-vindo a esse ciclo de estudos doutrinários acerca do livro Nisto Cremos. Você está aqui para aprender um pouco mais a respeito dessas doutrinas que constam desde o primeiro capítulo até o 10º capítulo desse livro. Eu te lembro de duas coisas antes de iniciarmos a doutrina de número 7. A primeira delas é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem como prerrogativa a ideia de infabilidade ou inerrância. O que nós temos aqui é o status atual dessas doutrinas, que podem ser discutidas ou avaliadas a partir de um colegiado, como historicamente é feito. Além disso, eu te lembro que nós não temos o objetivo aqui de fazer essa avaliação agora ou essa discussão. Nós apenas apresentaremos aquilo que está na doutrina neste momento, para que você possa estar se capacitando para essa prova de liderança do MDA. Vamos então seguir hoje com a natureza de Cristo, a natureza da humanidade, doutrina de número 7. O texto votado da doutrina diz o seguinte: o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo e uns aos outros, e para cuidar de seu ambiente. Esse daqui é o voto tomado dessa doutrina. Logo depois nós temos toda a discussão teológica feita por um colegiado de teólogos e que já será exposta logo a seguir. Em primeiro lugar, percebemos que Deus ele traz os seres humanos à vida de uma forma muito especial. Diferente de outras coisas na criação, que são chamadas a partir de ordens, nós temos Deus fazendo os seres humanos com suas próprias mãos. Há também a inserção, após a feitura desse boneco de barro, do fôlego de vida. Isso mostra que o ser humano ele tem ali um lugar especial na criação de Deus. Logo no início, antes mesmo do pecado, o ser humano demonstra a necessidade de companhia. E Deus prepara uma companheira que é semelhante a ele. Depois de colocá-lo em um sono profundo, ele retira da costela do homem uma mulher. E dá a eles uma ordem misturada com bênção: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus prepara, além da criação de todo mundo, que nós já vimos, um lar especial para os primeiros humanos, o chamado Jardim do Éden. Ali existiam árvores, vinhedos, existia tudo aquilo necessário para se viver, mas especialmente duas árvores especiais ali, uma chamada árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando falamos a respeito da origem do homem, nós precisamos reconhecer que, a diferença do que fora feito ainda no Gênesis, o ser humano está encontrado em um processo constante de degeneração. Nós não vemos isso lá em Gênesis 1 e 2, mas isso se mostra uma realidade hoje e é compreendida a partir da progressão de toda a Bíblia. Quando olhamos para o início, para a origem em Gênesis 1 e 2, percebemos que Deus ele criou o homem a partir daquilo que nós podemos chamar de um concílio divino. Há ali a presença da Trindade, quando inclusive é feito uso na descrição bíblica do plural, para dizer, e disse Deus, façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. O homem então é criado do pó da terra. Deus faz uso de uma matéria pré-existente que foi criado por ele, para criar o ser humano. Entenda que é uma matéria pré-existente que ele mesmo criara durante aquela semana e não uma forma de vida anterior. Deus então insere ali o fôlego de vida, acerca do qual falaremos mais adiante. O homem ainda é criado, segundo o relato do Gênesis, a partir do modelo divino, a imagem e semelhança de Deus. Existe, portanto, uma clara descontinuidade, uma clara diferença entre o ser humano e os demais animais. Isso porque o ser humano foi escolhido e exaltado como sendo ali aquele que deveria tomar conta do planeta e de todo o reino animal. Nós notamos que, a partir dessa perspectiva, o ser humano ele é feito em uma unidade constante. É a partir do primeiro casal, a partir de Adão e Eva, que todas as sucessivas gerações, inclusive nós, viemos. E, portanto, nós nos originamos desse primeiro par.
e compartilhamos esses princípios e elementos da natureza. O que fica claro a partir dessa ideia de unidade genética ou genealógica, que vai ser ali transmitida a partir dos séculos. Nós percebemos que, biblicamente falando, há ainda outros indícios dessa unidade, especialmente quando falamos a respeito do fato de que a transgressão de Adão trouxe transgressão, o pecado para todo mundo, inclusive a noção de morte, ao passo que a vitória de Cristo foi uma vitória compartilhada por todos. Logo, a partir de Adão e Eva, todas as sucessivas gerações da terra vieram, e somos todos ali originários desse casal. Quando falamos a respeito da unidade da natureza humana, nós precisamos considerar que há ali algumas descrições bíblicas que devem ser entendidas de forma muito precisa. Em primeiro lugar, entendemos que o fôlego de vida colocado no ser humano não trata-se aqui de uma alma penada ou de um espírito, algo do tipo, mas sim a ideia desse princípio ativo de vida, dessa centelha de vida, como se fosse ali corrente de eletricidade que mantém um motor vivo, mas agora esse princípio de vida que vai manter vivo aquele boneco material que Deus havia feito ao construir ali os seres humanos naquele dia da criação. O homem, portanto, depois de ter sido preparado e montado ali por Deus, ele recebe esse princípio ativo de vida e torna-se, portanto, um ser vivente ou uma alma vivente. Esse fôlego de vida, além disso, ele não está limitado às pessoas. Esse é um ponto relevante. Quando nós olhamos para Eclesiastes, por exemplo, percebemos ali a descrição de que esse mesmo fôlego de vida pertence também aos animais e aos outros seres aqui deste mundo. O termo hebraico que é usado para descrever, o ser vivente, ou a alma vivente, é nefesh hayah, e ele não vai designar ali exclusivamente o homem, sendo aplicado também a animais, por exemplo, mas tendo principalmente a tradução como sendo um ser vivente, ou, como nós popularmente conhecemos, alma vivente. Entenda, contudo, que a noção aqui de alma, como aquele elemento ali que está dentro do corpo humano e que sai depois da morte ou algo do tipo, não é uma noção bíblica, é muito mais grega, Ainda assim, quando observamos o Novo Testamento e vemos ali a descrição do conceito bíblico a partir da língua grega, você deve entender que ele se baseia no mesmo princípio que nós temos ali no Antigo Testamento. O termo grego, portanto, equivalente é psique, que vai trazer a mesma ideia. A ideia de que o ser humano, como um todo, ele é um ser vivente ou uma alma vivente. E não tendo indicação nenhuma na Bíblia de que nós teríamos ali uma alma que incorpora ou que está dentro de um corpo. Quando olhamos, então, para o conceito bíblico, entendemos que há uma unidade indivisível entre aquilo que nós podemos chamar de espírito, ou de fôlego de vida, e aquilo que nós podemos chamar de corpo. Veremos mais a respeito disso mais adiante. Entenda apenas que há essa unidade indivisível que compõe o que nós podemos chamar de alma ou de ser vivente. Quando olhamos, então, para as versões e as colocações bíblicas, entendemos exatamente isso. Nefesh, ou alma, ou ser, pode ser utilizado para apresentar o ser humano dessa forma, ou mesmo para apresentar traços ou características dos seres humanos que envolvem a realidade ou a qualidade humana como um todo. Assim você percebe, por exemplo, a ideia de descrição como desejo, ou então em referência a noções como mente, etc., quando você faz caracterizações ali de nefesh, ou de ser ou alma. Percebemos isso ao longo de toda a Bíblia, mas entenda que isso se refere a toda a pessoa, embora tome ali alguns elementos das características humanas para caracterizá-las. Quando falamos a respeito da palavra espírito, nós entendemos que o termo hebraico, ruah, que aparece ali ao longo de toda a Bíblia, traduzido também como espírito, faz referência a essa energia, a esse elemento, essa centelha de vida que Deus coloca nos seres humanos ao criá-los. Nós vemos então que esse espírito, ou esse fôlego de vida do homem, ele abandona o corpo por ocasião da morte e ele retorna para Deus, como nós vemos em Eclesiastes ou em Salmos. Há então essa percepção de que o ser humano possui essa centelha de vida, não algo independente ou algo que tem ali personalidade, mas sim
essa centelha, esse esforço de vida que vai estar sendo entregue por Deus e devolvido para Ele. Falando a respeito da unidade de corpo, alma e espírito, ao longo do texto Nisto Cremos, percebemos que há duas descrições ali para essas três partes, entre aspas, né? Aspas bem grandes, da humanidade ou do ser humano. Nós temos a descrição como união dupla, que é mais comum, e aí aparecem descrições como, por exemplo, a união entre o homem sendo caracterizado, né, entre corpo e alma, ou corpo e espírito, ou algo do tipo. Mas, nesses aspectos, entenda que as descrições elas muito mais se aproximam da questão de apresentar o aspecto material do ser humano e, claro, ali concreto, como, por exemplo, corpo e etc., e a mente, né, o aspecto intangível do ser humano, certo? Aquele aspecto que você não consegue tocar, a mente, o pensamento, os seus desejos. Normalmente, essa distribuição entre corpo e alma, ou corpo e espírito, na Bíblia, aparece a partir dessa visão, né, metafórica de descrever esses dois elementos do ser humano. O primeiro elemento ali palpável, material, corpo, né, e outros elementos ali que compõem a natureza abstrata do ser humano, como desejo e por aí vai. Há também a descrição ou a caracterização, né, do homem a partir de uma unidade tripla, quando vai falar ali no texto de 1 Tessalonicenses 5, que o nosso espírito, alma e corpo deveriam ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro, nós temos a descrição que nessa passagem, o espírito ele deve ser compreendido como sendo os aspectos da inteligência e do pensamento, ao passo que a alma pode ser compreendido como sendo ali os aspectos das emoções, desejos e etc. Ao passo que o corpo é a constituição física, que a gente consegue ali tomar de forma tangível, né? Perceba então que nós teríamos essas descrições também aparecendo. Espírito como sendo uma descrição ali de intelecto, alma como sendo sentimento, né? E, finalmente, corpo como sendo ali a constituição física. Em todo caso, entenda que esses elementos, todos juntos, compõem um único indivíduo. Não há partes que vão ali integrar de forma indissociada, né, o ser humano. O ser humano como um todo, ele é ali um ser vivente, ou uma alma vivente, que possui ali características intelectuais, características mentais, características físicas, mas que no todo, criado por Deus assim, em sua unidade. Esse é um elemento importante para você pensar, inclusive, quanto aos cuidados da sua saúde, né? Porque se você não cuidar da sua mente, o seu corpo será afetado. Se você não cuidar do seu corpo, a sua mente, seus sentimentos, suas emoções também serão afetados, assim como suas capacidades intelectuais, por exemplo. Dando sequência, quando falamos a respeito da imagem de Deus, que é ali colocada sobre o homem, nós precisamos entender que Deus ele escolhe o homem, né, coloca o homem para ser o seu representante aqui na Terra. Ele o coloca para refletir a sua imagem frente a todo o reino animal, né, e a toda a criação. A Bíblia indica, além disso, que o próprio Deus ele possui características pessoais. Deus não seria, portanto, esse ser imaterial, intangível, né? Alguém que é mais como uma energia ou algo assim, não, longe disso. Deus ele é descrito como um ser pessoal e que, inclusive, assume ali características físicas humanas, né, ao longo da Bíblia. São vistos seus pés em dado momento, suas costas em outro. Nós temos esses aspectos ali sendo apresentados. Mesmo os anjos, que são descritos na Bíblia como sendo espirituais, eles se manifestam em forma humana. E aí vai um detalhe relevante, quando a Bíblia coloca ali que os anjos, esses seres, são espirituais, não coloca que, olha, eles são imateriais, intangíveis, ou diferentes, né, da gente, assim, nesse aspecto. Não, coloca apenas que eles são ali em uma característica elevada, não pecaminosa, não deturpada como a nossa. Basta ver, por exemplo, a descrição que Paulo ele vai falar que a lei é espiritual, né, e minhas ações, ou eu sou carnal. Então, a lei nós temos aqui também, de forma material, física, do nosso mundo, né, parecido ali com a nossa realidade, mas ainda assim é descrito como sendo espiritual por Paulo. Entenda, então, que a descrição de espiritual necessariamente não coloca algo como imaterial ou fora da nossa realidade, mas sim como algo ali distinto da degeneração que essa humanidade vive, né,
que a nossa realidade está ali presente. Nós percebemos, então, que o homem ele foi criado a essa imagem de Deus, possuindo traços de personalidade, de moralidade, inclusive, parecidas com ele. Tal como Deus também, o livro Nisso Cremos apresenta que o ser humano possuía liberdade de escolha, de agir e de pensar a partir dos seus imperativos morais, a partir daquilo que ele vê como importante, né? O destino do homem, portanto, era alcançar a mais elevada expressão da imagem de Deus e demonstrar isso tanto no amor para com seu Deus, quanto para com os seus semelhantes. Nós fomos criados, portanto, o ser humano foi criado, portanto, a partir da premissa de um relacionamento para com os outros. Fomos criados para nos relacionar, para vivermos juntos, né? Adão não funcionou sozinho, mesmo no Éden perfeito. Nós somos criados também para sermos os administradores da terra, do ambiente em que nós vivemos. Somos criados para dominar sobre ela, para cuidar da terra, para cuidar dos animais, para representar a Deus nesse aspecto aqui, neste mundo. Nós somos criados, portanto, para imitar a divindade, para demonstrar, assim como Deus é, as suas características aqui na terra, diante de toda a criação. Finalmente, somos criados com algo que se chama imortalidade condicional. O detalhe disso é o seguinte: o ser humano foi criado para nunca morrer, para viver eternamente. Mas essa não é uma atribuição do homem. É algo que era de Deus e que Deus comunicaria constantemente a partir da árvore da vida aos seres humanos. Portanto, fomos criados para viver eternamente, mas não possuímos imortalidade nossa mesmo, inerente. Nossa imortalidade era condicional e será condicional no retorno de Cristo. Quando falamos a respeito dessa realidade toda, percebemos que ela diverge muito daquilo que nós vemos hoje. Isso porque aconteceu algo que você conhece muito bem, chamado queda. Quando falamos sobre a queda, sobre a divisão ali entre os seres humanos e Deus, pensamos inicialmente a respeito da origem do pecado. Deus ele não é apresentado na Bíblia como sendo o autor do pecado. Isso não provém dele. Longe dele está essa autoria, o Nisso Cremos apresenta. O autor do pecado, por outro lado, tampouco é Adão ou Eva, ou aquela serpente que apresenta diretamente no Éden, né? Naquele momento não é o autor do pecado. Nós temos a descrição bíblica de que o pecado ele começa ainda lá no céu, a partir de um anjo, né? Poderoso em hierarquia, poderoso em glória, que exercendo a sua liberdade de escolha, acaba decidindo ser maior do que o Deus do universo. E por isso acaba pecando, entrando em rebelião. Tentando assumir o controle do universo, ele rompe a sua relação com Deus e institui aí o que nós chamamos de pecado. Ele traz para junto de si, nesse golpe de Estado, né, muitos dos anjos que estavam ali no céu, e por isso eles são expulsos. Ao ser expulso, ele passa por todo o universo procurando pessoas para adentrar a sua causa. E ao chegar no planeta Terra, ali interagindo a partir de uma serpente, nós temos Satanás, como chamaremos, né, o Lúcifer, como popularmente é chamado, mesmo que a partir de uma tradução imprópria, né, do texto, mas como popularmente é chamado, nós temos Satanás instigando Eva inicialmente, né, a queda, a desobediência. E ele consegue fazer com que ela duvide das palavras de Deus. Consegue fazer com que ela pense que Deus realmente queria privá-la de algo melhor, algo muito maior, e que ela poderia ser como Deus. E por isso ela peca. Ela quebra o seu relacionamento com Deus. E ela acaba ali trazendo pecado depois, junto com Adão, né, sendo ambos representantes da humanidade, para toda a raça humana. Os impactos do pecado são sentidos a partir de algumas perspectivas. Nós temos os impactos ou consequências imediatas, que aparecem logo no momento em que eles pecam. A própria natureza humana ela é alterada ali. Você tem os relacionamentos sendo afetados. Você tem o próprio Adão e Eva, os próprios Adão e Eva, tendo vergonha um do outro, tendo vergonha de Deus, eles fugindo de Deus, eles colocando a culpa um no outro e passando a responsabilidade adiante. Esse pecado, portanto, ele interrompe a relação entre Deus e as criaturas e entre as criaturas e criaturas, entre os próprios, né, iguais. Deus, então, acaba incutindo ali algumas punições em razão do pecado. Entenda que a morte ela não surge como uma punição divina para a queda de Adão e Eva. A morte é apresentada na Bíblia como uma consequência
do pecado ou do distanciamento de Deus. Quando nós olhamos para as punições que Deus dá, e Deus pune de fato os representantes humanos, nós percebemos a punição para a mulher, de que ela, enquanto geraria ainda vida, né, que é uma característica divina, o poder criar vida, gerar vida em seu corpo, ela agora sofreria com isso. Ao passo que, enquanto o ser humano geraria vida também no solo, ao produzir ali, a partir do seu trabalho, ele também sofreria com isso. Então, nós temos nas funções do homem e da mulher as punições de Deus sendo dadas, né? Eles, então, teriam seus labores e ansiedades aumentados e, finalmente, seriam expulsos do seu lar edênico, pelas razões óbvias. Eles não poderiam viver eternamente dessa forma, consumindo da árvore da vida. E, portanto, eles não têm mais contato ali com Deus direto e estão sujeitos à morte a partir da sua escolha. Ao falarmos a respeito do caráter do pecado, nós precisamos entender que o pecado é um mal moral, o resultado de um agente livre que escolhe se separar de Deus e ir contra a sua vontade. Portanto, a Bíblia ela traz uma definição de pecado como sendo a transgressão da lei e a ideia de que esse pecado ele não conhece a neutralidade. Sempre quando você transgride a vontade de Deus, por trás há essa visão de rebelião, essa essência de rebelião e de olhar para a vontade de Deus manifestada e falar, olha, eu vou viver como eu bem entender. Qualquer pecado, portanto, é tido como essa transgressão, esse ato concreto, mas que parte desse elemento essencial que seria uma rebelião contra Deus. Você olha para a vontade de Deus e diz, não quero. E aí você peca ao transgredir. Mas antes disso, você já olhou para Deus e disse, olha, não quero viver conforme sua vontade. O pecado, portanto, ele gera ou resulta, né, no veredito de culpa, sendo ele tanto uma aplicação a elementos concretos, a ações, quanto a pensamentos. Popularmente se diz, né, que Jesus ele eliminou a lei ou eliminou aquilo que você poderia fazer e a partir daí você pode fazer o que bem entender. Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte, por exemplo, vemos Jesus ele colocando até uma questão muito maior, dizendo que a lei ela deve ser cumprida não apenas nas ações, mas também nos pensamentos, dizendo que a vontade de Deus ela vai muito além, que isso é importante. É evidente que aqui há outras questões em jogo quando falamos de salvação, mas falando a respeito de lei e de pecado, isso fica muito claro. O pecado, portanto, ele gera culpa em todos. Isso quer dizer que alguém comete pecado, ele deve ser julgado e ele vai ser punido a partir disso. O mundo inteiro, portanto, por ter pecado, ele se acha culpável perante Deus. E se essa culpa ela não é tratada, não é resolvida, ela vai ali trazer destruição no geral, devastando as faculdades físicas, mentais, espirituais, tudo aquilo que envolve o ser humano. Se não solucionada, portanto, ela produz a morte. O antídoto para a culpa, na Bíblia, é o perdão. Um perdão entregue ali por Jesus. Um perdão que é anunciado a partir do momento que você aceita Cristo, mas que será concretizado de fato, de forma cósmica, né, grande, quando Jesus voltar. Isso produz consciência limpa e paz mental. Não porque nós merecemos, obviamente, mas porque Cristo, em seu amor e misericórdia, nos entregou isso. Quando falamos a respeito do centro de controle do pecado, precisamos entender que a sede do pecado, ou a base dele, é aquilo que a Bíblia chama como sendo o coração ou a mente. Portanto, tudo funciona aqui. E você pode buscar controlar isso a partir daqui também. Mesmo que, como veremos um pouquinho mais adiante, nós somos insuficientes para isso. Mas a busca, né, a luta constante, ela vem a partir da mente, daquilo que a Bíblia vai chamar do coração. Contudo, no geral, entendemos que a natureza humana ela é corrupta, ela é depravada e inteiramente pecaminosa, desde que o pecado assolou a humanidade como um todo. Esses efeitos eles são percebidos nas questões mais práticas. Perceba que nós percebemos, né, avaliamos a gravidade do pecado em ações como, por exemplo, assassinatos, como genocídios, como violações da sagrada ordem de Deus quanto ao matrimônio, quanto a questões de violência, quanto às dificuldades relacionais. Percebemos o mundo como nós vemos hoje, e cada vez pior, como sendo o resultado dos efeitos do pecado sobre a humanidade. O separar-se de Deus traz a devassidão, a depravação dos seres humanos. Com isso, nós notamos, né,
que a pecaminosidade ela acaba sendo um elemento universal. Desde que Adão e Eva, como representantes dos seres humanos, pecaram, todos pecaram em decorrência disso e carecem agora, portanto, da glória de Deus. Nós herdamos, portanto, essa condição pecaminosa dos seres humanos. Nós adquirimos, de fato, comportamento pecaminoso, né? Pela imitação, quando nós vamos crescendo. Então, se nós temos um pai que age de forma pecaminosa, age com violência, etc., por vezes nós acabamos imitando aquilo. Quando vemos pessoas agir de uma forma que transgride a lei de Deus, por vezes imitamos aquilo até tratando com naturalidade. Mas, em todo caso, mesmo que nós não imitássemos, nós já herdamos, né, essa pecaminosidade básica, essa tendência ao mal e essa dissociação de Deus desde os nossos pais do Éden, né, desde Adão e Eva, infelizmente. Quando falamos, então, da erradicação desse comportamento pecaminoso, nós precisamos entender que qualquer esforço, em primeiro lugar, né, qualquer esforço que você faça para erradicar o pecado na sua vida a partir de você mesmo, é algo visto na Bíblia como sendo inútil. O ser humano ele não tem condições de fazer isso por conta própria. Somente o poder divino ele pode nos ajudar a nos libertar dessa escravidão do pecado. Paulo ele descreve isso, ele mesmo vai dizer que ele próprio, mesmo sendo Paulo, né, não conseguiria fazer isso. Portanto, nós compreendemos que é apenas o poder divino que pode nos ajudar a tornar-nos vitoriosos, a vencer ali diariamente o pecado, embora apenas no céu nós possamos ser erradicados, possamos ter uma vida completamente erradicada do pecado, né? Assim fica melhor. Nós poderemos apenas ali na eternidade viver essa realidade. Portanto, hoje nós temos a oportunidade de vivermos não mais escravos do pecado, tendo uma vida alinhada com Deus, mas essa vida renovada não nos exclui, né, da possibilidade de cometermos pecado ao longo de nossa vida. Apenas na eternidade isso ocorrerá, graças à transformação que Jesus fará, né, em nossa natureza e em nós como um todo. Falando a respeito de alguns elementos ali mais atuais, relacionando a evolução, né, a teoria da evolução com a queda da raça humana, nós entendemos que há ali uma oposição muito clara entre a doutrina bíblica da criação, a percepção bíblica e a percepção evolucionista da formação dos seres humanos. Isso porque, na percepção evolucionista, por exemplo, há a noção, né, de que o ser humano ele está melhorando, né, ele está evoluindo, essa é a ideia, está crescendo, quando nós olhamos, contudo, que os seres humanos estão ali em decadência. Percebe, então, que há uma visão muito distinta, especialmente quando consideramos que na descrição do Gênesis, na descrição bíblica, nós notamos ali uma apresentação de um Deus que cria pessoalmente e de forma ali ligada diretamente, né, ao ser humano, quando na realidade, na percepção evolucionista, né, nós temos a ideia de que o ser humano surge do acaso e vai evoluindo e crescendo ao longo das eras. Essa é uma realidade muito distinta daquela que nós notamos na Bíblia. E por isso, os evolucionistas vão dizer que o texto, né, da criação, ele seria um texto ali alegórico ou mitológico, sendo que, na realidade, não há qualquer força bíblica para uma interpretação alegórica ou mítica do Gênesis. Tudo aquilo que é descrito ali é apresentado a partir de uma premissa de historicidade. E aí a pessoa precisa decidir entre a visão evolucionista ou a visão criacionista. Entenda que, então, essa ideia de uma evolução teísta, né, a ideia que tenta conciliar o processo evolutivo com as ações de Deus ali na Bíblia como sendo ações metafóricas, é ali uma barbárie interpretativa. Infelizmente, é algo comum, mas uma barbárie interpretativa. Quando olhamos para o Calvário, inclusive, percebemos que, caso a evolução fosse ali uma realidade, a própria noção ali da morte de Cristo deixaria de existir. Porque se não houve pecado, se não houve tudo aquilo que nós vivemos, né, e presenciamos ali ao ler o texto bíblico, não haveria necessidade de Cristo vir para poder salvar a humanidade, já que o ser humano não teria caído, não teria pecado. Percebe então que a noção evolucionista, além de tentar desacreditar o texto bíblico,
de tirar uma prerrogativa de historicidade que o texto tem, né, uma ideia de que aquilo é histórico, também eliminaria o próprio centro da visão cristã, que é o próprio sacrifício, né, de Cristo e a sua ação redentiva. Quando olhamos além disso, quando a questão da encarnação, né, de Jesus, percebemos que a demanda, criação versus evolução, também é respondida nesse aspecto. Se Deus foi capaz, portanto, de mostrar seu milagre supremo ao encarnar e vir salvar a humanidade, ele com certeza teria capacidade de criar o primeiro Adão. E, portanto, isso mostra a sua viabilidade, né, a possibilidade da sua execução. Com tudo isso, pense nesse aspecto. A Bíblia apresenta uma realidade muito diferente da cadeia evolutiva, da noção evolutiva, né? E mesclar as duas coisas não é possível. Não é possível. Ou você é criacionista, né, e acredita nas descrições bíblicas a respeito daquilo, ou evolucionista. Juntar as duas seria uma aberração interpretativa muito grande, voltada ali ao texto bíblico. O homem, então, portanto, não teria provido, né, dessas eras de evolução. Deus ele criou os seres humanos em 7 dias literais, né? Não só os seres humanos, todo mundo, obviamente, mas em 7 dias, na primeira semana de criação, tudo foi criado. Nós temos essa visão muito clara no contexto bíblico. O ser humano, portanto, cai, peca depois disso, e Deus promete, apresentando, né, vislumbres de uma promessa de redenção, que ele viria para resolver o problema. Entenda que mesmo diante da queda humana, nós continuamos sendo representantes de Deus aqui. Mesmo que a imagem de Deus tenha sido arranhada nos seres humanos, nós continuamos sendo representantes dele aqui nessa terra, para dominá-la, para cuidar dos animais, para cuidar da terra. E precisamos cada dia mais pedir ajuda a Deus para que essa realidade seja algo permanente, constante e cada vez mais próximo de Deus na nossa vida. Falando a respeito do último ponto que é discutido aqui nessa doutrina, a respeito do conserto ou da aliança da graça, nós notamos que quando o ser humano cai, Deus ele decide restaurar a relação que fora rompida, né? Essa inimizade que o pecado causou entre os seres humanos e Deus. E ele, portanto, oferece a Deus, ou melhor, aos seres humanos, né, esse conserto, essa aliança de restauração. Nós vemos, então, que os seres humanos deveriam olhar para o futuro inicialmente, esperando o sacrifício de Cristo que restauraria tudo. E hoje nós olhamos para o passado quando vemos esse sacrifício que já ocorreu no Calvário. Em todo caso, entendamos que Deus ele busca se relacionar com o ser humano e oferece essa aliança conosco mesmo sendo falhos. Nós sabemos, biblicamente falando, né, que essa aliança ou esse concerto fora estabelecido antes mesmo da criação. Deus ele havia estipulado que o ser humano se relacionaria com ele, mas caso o ser humano caísse, ele viria a salvar a humanidade e colocaria em prática esse sistema de redenção. Nós temos o próprio João, né, falando disso. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Nós temos essa visão de que Deus ele pretenderia nos salvar mesmo antes da queda de fato. É relevante considerar que nesse processo, né, de redenção, nenhum homem ou anjo ou qualquer outro ser, mesmo que perfeito, seria suficiente para salvar a humanidade. O Filho de Deus, portanto, é não apenas o fiador do concerto, ele é o seu mediador, o executor, e ele seria o único, fazendo parte da divindade, que poderia, de fato, efetivar, né, a nossa salvação a partir do seu sacrifício. Jesus, portanto, é aquele que nos oferece essa restauração dessa aliança. Desde antes da nossa criação ou queda, ou mesmo agora, Jesus ele oferece para nós a possibilidade de nos redimir e de voltar a se relacionar com ele, provisoriamente agora, mas de fato nos céus. Isso aparece ao longo de toda a Bíblia. Todas as vezes que os seres humanos quebrar, né, a aliança com Deus e extinguir esse relacionamento, Deus ele dá uma nova chance para os seres humanos. Isso ocorreu quando os seres humanos abriram mão do concerto, da aliança, né, antes do dilúvio, depois. Deus chama Abraão para chamar um povo a partir dele. O próprio povo de Abraão, né, Israel, vai
quebrar esse concerto e Deus vai renovar com eles ali, depois no Sinai e continuamente. E quando nós vemos o povo de Israel, de fato, pervertendo, né, o concerto de Deus, focando ali num sistema de obras, negando ali os propósitos que Deus estabeleceu, Deus ele promove um novo concerto, uma nova aliança, né? Uma aliança que é entregue também para Israel, mas estendida a todos nós, a partir da qual nós podemos acessar ali o perdão de pecados, provindo por meio de Cristo, através da qual o Espírito Santo trabalha nos nossos corações e restaura constantemente esse relacionamento com Deus, que fora perdido com a queda, mas que é restaurado hoje continuamente e progressivamente, e finalmente será completamente restaurado no céu. Que Deus possa estar contigo e te abençoar para que você escolha entrar nesse relacionamento com Deus e nessa aliança que Ele disponibiliza para você. Nós nos vemos na próxima doutrina. Até mais.